Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, senhores e senhoritas. Boa madrugada, ficou faltando também, né? A gente sempre fala. Essa aula é direcionada para os alunos do 6º ano do Colégio Afenísia Freire, disciplina História. E a gente finalizou na aula passada a respeito dos mitos e práticas sociais na Grécia Antiga. A gente vai continuar falando sobre Grécia Antiga, mas especificamente a respeito de duas cidades, ou cidades-estado, do mundo grego, que foram as duas principais cidades. Se tratam de Atenas e Esparta. Então, pega o livro didático de vocês, capítulo 12, a partir da página 116, e vamos jogar duro. Beleza? Beleza. É isso aí, gente. Tchau, foi muito bom falar com você. Não, brincadeira, tá começando só. Então, atualmente a Grécia é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo pela extrema beleza e diversidade de suas paisagens naturais e urbanas. Pelo menos estava sendo, né? Antes de começar a pandemia e tudo assim, tal, era um local que as pessoas costumavam sempre estar viajando e tal. O pessoal falava assim: eu vou pra Grécia, as ilhas gregas, não sei o quê. É um lugar bonito? Eu já fui? Não, mas a gente vê, né? Pela internet, pelo Google, joga aí. Atenas, Esparta, atualmente, Grécia. Aí aparecem aquelas imagens belíssimas, aquelas praias lindíssimas. E eu, como pobre coitado de professor, nunca vou ter dinheiro na minha vida trabalhando como professor para poder ir para um lugar desse. A não ser que eu vá roubar um banco ou ganhe na Mega Sena. Mas enfim, uma característica importante do mundo grego na antiguidade também foi sua diversidade, mas por outras razões. Os gregos criaram cidades autônomas e com características próprias, que se distinguiam umas das outras. O que é que significa isso? O que é que significa falar? O que é que significa dizer que eram cidades autônomas? Vamos fazer um exemplo básico. A gente está aqui no Brasil. Oi, Brasil! A gente está aqui no Brasil e a gente tem o Estado. O Brasil é o Estado brasileiro, que a gente trata como um ente federativo. Só que além dele, há uma divisão geográfica, divisão administrativa dentro do país, que são os entes federativos também, mas suas divisões estaduais, né? A gente tem as regiões e cada região composta por uma quantidade de estados, né? Bahia, Sergipe, São Paulo, Minas, Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e assim por diante. Eles têm uma determinada autonomia, entretanto, eles precisam obedecer a uma legislação que é uma legislação única, uma legislação nacional. E aquilo que não é coberto por essa legislação nacional, por esse ente federativo, por essa legislação que abrange o país inteiro, aí você tem as legislação que é o conjunto de leis estaduais, e cada município também, se não é coberto pelas leis federais nem as leis estaduais, cada município pode fazer sua própria lei também, né? Então é como se essas cidades autônomas gregas, elas poderiam ter suas próprias legislações, suas próprias leis, mas que essas leis elas valiam como leis gerais. Então, eles não precisavam obedecer às leis da Grécia para as outras cidades, para os outros estados. Apenas as leis locais, né? Essa diversidade resultou em estruturas sociais particulares, modos diferentes de organização política, educacional e mesmo de aspectos cotidianos. Por isso, não é possível falar em apenas uma única Grécia, uma Grécia única e homogênea, mas em diversas experiências sociais com base em elementos culturais comuns e outros muito diversos. Então, a gente vai ter realmente elementos da cultura grega que são gerais, mas
cada cidade vai ter autonomia para poder resolver em relação à sua forma de administração, à sua forma de arrecadação, em relação à sua abrangência política, a forma de se organizar politicamente. Digamos que uma cidade-estado ela pode ser governada por um governador, a outra cidade do lado é governada por um parlamento, uma espécie de congresso. Então, tipo, eles tinham esse tipo de autonomia administrativa e política dentro das cidades, mesmo estando dentro do país. Grécia. Só que aí essas bases culturais, essa base cultural toda, ela é uma base em comum. Então era algo que era compartilhado por todos. A cultura, a arte, a música, as esculturas, alguns modos tradicionais de viver, mas para outras questões havia uma autonomia um pouquinho maior. Nesse contexto, duas cidades destacaram-se no mundo grego e exerceram grande influência nas sociedades ocidentais: Atenas e Esparta. As duas cidades tornaram-se, ao longo do tempo, as principais forças políticas, econômicas e militares no mundo grego, influenciando outros territórios. Por isso é muito importante analisar as características principais de ambas para entender a forma como essa civilização se organizou na antiguidade. A forma de organização de Atenas e Esparta acabou influenciando no restante da Grécia e também em outros locais do mundo. O desenvolvimento da filosofia, o desenvolvimento da matemática, o desenvolvimento da escrita, tudo isso acabou sendo influenciado por bases nessas cidades, né? Inclusive, sempre que a gente ouve falar de alguma coisa, por exemplo, um filme e tal, geralmente ele vai falar ou de Atenas ou de Esparta. Então, quem já assistiu Cavaleiros do Zodíaco? Pronto, Cavaleiros do Zodíaco, o pessoal vai o quê? Subir as escadarias lá e tal, para poder alcançar a deusa Atena, referenciando a cidade de Atenas. Ou aquele filme 300, que tem lá o Rodrigo Santoro e tal. Pronto, o exército espartano, são os 300 de Esparta, porque esse poderio militar, a gente vai até falar um pouquinho depois sobre isso, tal, e esse filme até, para quem não assistiu, é bacana assistir, para entender um pouquinho a forma de organização do exército espartano, do exército grego. Mas enfim, aí a gente acabou ouvindo falar ainda hoje muito mais a respeito dessas suas cidades por conta de toda a sua influência em relação ao restante da Grécia e, por que não, também em relação à sua influência por toda a Europa, né? Formação do mundo grego. O atual território da Grécia localiza-se no sul da Europa, em uma região denominada Península Balcânica. Por que balcânica, professor? Porque tem um monte de balcão. Não, né, gente? Por favor. Professor, você é idiota, fica falando besteira. Fico. Então, o que é a Península Balcânica? Região geográfica localizada no centro-sul da Europa, banhada pelos mares Mediterrâneo, Jônico, Egeu, Adriático e Mar Negro. Essa região se chama Península Balcânica porque se refere à localização geográfica dos Balcãs. É a Península dos Balcãs ou Península Balcânica, e é composta também de diversas ilhas. Durante a Antiguidade, os gregos ocuparam o mesmo local, além de se fixarem no litoral oeste do continente asiático, né? Então aí é só vocês verem essa região, né? Córcega, Sardenha, Siracusa, Tarento, Crótona, Cirene, Apolônia, Talchira. Todas essas áreas foram áreas de colonização grega, inclusive lá no Império Persa, lá um trechinho do Egito, já uma partezinha da Fenícia, já no continente asiático, né?
Por volta do século 8 antes de Cristo, lembre-se sempre o lance que eu já falei sobre antes de Cristo, depois de Cristo, tal, né? Então, por volta do século 8 antes de Cristo, os gregos começaram a migrar da península balcânica, dos Balcãs, e, navegando pelos mares Mediterrâneo e o Mar Negro, fixaram-se no litoral e nas ilhas, onde fundaram colônias que funcionavam como produtoras e distribuidoras de mercadorias para as demais regiões gregas. Aí vocês veem no mapa, a Grécia é esse pedacinho aí alaranjado, quase no meio do mapa, né? E todas essas áreas pintadas de verde foram áreas de colonização grega. Aí pronto, os pontinhos pretos são as cidades gregas originais: Éfeso, Mileto, Esparta, Tebas, Atenas, Knossos, a ilha de Creta, Corinto. E essas bolinhas não preenchidas, as bolinhas brancas, foram cidades que foram fundadas pelos gregos. Então vocês veem como eles se espalharam bem lá na pontinha, na Península Ibérica, a Ibéria, que é a região de Portugal e Espanha, né? Península Ibérica, depois dividida entre Portugal e Espanha. Mas até lá houve uma área de colonização do mundo grego. Então você vê que eles se expandiram bastante. A civilização grega, sempre que a gente fala sobre império grego, civilização, eles não vão se limitar a um território pequeno. Eles podem até partir daquele território, mas vão sair conquistando vários locais, principalmente quando se tem um poderio militar muito forte, como foi o caso do Império Grego. E aí então eles começaram a se fixar no litoral, nessas regiões litorâneas, nas ilhas, fundando essas colônias que funcionavam como produtoras, grandes produtoras. Afinal de contas você está ali por uma área que é bastante irrigada. Vocês lembram quando a gente falou sobre Egito? Lembram quando a gente falou sobre o Império Bizantino? Esses impérios, essas regiões, elas acabavam crescendo muito no local onde passavam os rios. Por quê? Porque eram locais com grande irrigação. Eles conseguiam plantar bastante porque o terreno era extremamente fértil. Assim como acontecia aqui por todo o Império Grego, como eles foram conquistando esses locais litorâneos, porque também eram locais bastante férteis. Então, auxiliava em ser locais com bastante produção. Eles produziam bastante alimento, produziam bastante elementos que poderiam ser comercializados. E não somente como locais produtores, se desenvolveram como locais produtores, mas também como locais de distribuidores de mercadoria. Afinal de contas, se você tem uma região litorânea ali, e você tem um bom desenvolvimento de seu comércio marítimo, você consegue ter o escoamento da sua carga. Então, fez um portozinho ali bonitinho, pegou seu barco, colocou os produtos dentro do barco e pronto, você pode levar para vários locais assim da Europa, da Ásia, da África, comercializando com diversos outros países, com diversas outras cidades-estados, impérios. Na Grécia não houve um governo único e centralizado. A divisão política era em cidades-estados, chamadas de polis. Cada polis desenvolveu uma forma própria de organizar seu governo. Viu que eu falei um pouquinho antes, né? Uns 10 minutos atrás. Cada polis desenvolveu uma forma própria de organizar seu governo, suas leis, o que eu falei sobre legislação, o trabalho realizado pela população e as atividades cotidianas. A independência de cada cidade-estado tornou-se tão grande que a população considerava estrangeiros os gregos que viviam em outras polis.
Ou seja, se a gente tem Atenas como sendo uma cidade-estado, uma polis, Esparta é outra polis, quem estava em Atenas e de repente mantinha algum tipo de contato com o povo espartano dizia que os espartanos eram estrangeiros. Apesar de todos fazerem parte do grande império grego, mas só o fato de pertencerem a cidades-estados diferentes, eles eram considerados como estrangeiros. Aqui é importante a gente falar, professor, em relação à cidade-estado, porque assim, a gente vive numa cidade chamada Aracaju. O nosso estado é Sergipe, né? Então, como assim? Por que lá se chamava essas polis, se chamavam cidade-estado? Então, como a gente já tinha falado também, né? Só repetindo aqui a ideia. As cidades-estados eram cidades que tinham uma autonomia muito grande, tinham praticamente uma função de estado. É como se a gente falasse que aqui no Brasil a gente vive num estado com E maiúsculo brasileiro, é o estado geral. O país é uma grande nação, é um estado, o ente principal da federação, é o estado todo, né? O estado é o governo, então, no geral, o estado vai ser o governo. Aí a gente tem o governo federal como sendo o principal ente administrativo e político do país inteiro, né? As ordens partem primeiro de lá da federação, passa para os estados e depois para os municípios. Então, essas cidades-estados, quando se fazia divisão política dentro da Grécia, essas cidades-estados eram justamente porque eram cidades, era a cidade de Atenas, era a cidade de Esparta, mas que tinham uma função tão autônoma, tão independente, que era praticamente uma espécie de país dentro do país. É como se Atenas e Esparta fossem dois países dentro da Grécia. Pertenciam à Grécia, mas tinham total independência, total autonomia para poder tomar suas decisões. Só que, claro, acabava sendo interessante eles se manterem ainda como cidades pertencentes à Grécia, porque, querendo ou não, quando você tem um ente, quando você tem um conjunto maior, vocês têm um conjunto maior populacional, você tem uma possibilidade maior até em casos de ataque, você receber um exército para poder defender o território, né? A garganta tá ruim. A formação de colônias ampliou o comércio na Grécia. Dessa forma, os gregos precisaram de mais trabalhadores, o que os levou a adotar a escravidão. Os gregos, os europeus, eles também escravizaram gente lá dentro da própria Europa, lá dentro da própria Grécia. Escravizaram os prisioneiros de guerra, gregos endividados e também compravam escravos dos fenícios. Além de trabalhar em atividades variadas, alguns escravos atuavam como professores, de crianças de famílias mais ricas, né? Nesse caso eram chamados de pedagogos. A gente se lembrou, né? Tá vendo aí? Ser professor é quase uma escravidão. Tá vendo por que a gente sofre tanto? Aí, ó. Culpa dos gregos. Foi nessa época aí, ó, que a gente tá se ferrando desde lá, século 8 a.C. Professor mal acabado, ganhando pouco por causa disso. Tá vendo? Que absurdo? Difícil. Mas então, aí vocês veem que eles escravizavam os prisioneiros de guerra, assim como aconteciam em outros impérios, outras nações. Quando a gente falou sobre os impérios dentro da África, por exemplo, as nações africanas, as tribos africanas, a forma de escravização ocorria muito através
dessas guerras, através desses conflitos entre povos inimigos, entre tribos inimigas, e aí o vencedor escravizava alguns dos vencidos, aqueles que sobreviviam, que eram mais fortes e tal. Eles eram escravizados, eram pegos para poder trabalharem dentro do território da tribo, da comunidade vencedora. Outro fato que acontecia muito, assim como no Império Persa, no Egito, no Bizantino, Império Bizantino e assim por diante, o que acabava acontecendo muito era a escravidão por conta de dívida. Não conseguiu pagar o que está devendo lá de imposto, beleza, você vai ser escravizado. Você vai trabalhar forçado durante um tempo até você pagar todas as suas dívidas com o Estado, então com um determinado patrão, digamos assim, né? Um fazendeiro, uma espécie de senhor de engenho quase, né? E também havia a compra de escravos junto aos fenícios. A Fenícia, que era uma região que ficava ali próximo do Egito, no entorno, no litoral já asiático, ali do Mar Mediterrâneo, né? Do Mar Mediterrâneo próximo ao Mar Negro. Mas é interessante a gente falar que entre essas atividades que os escravos acabavam fazendo, esses locais que eles acabavam atuando, uma delas era como professores dessas crianças de famílias ricas, né? E aí eles recebiam o nome de pedagogo, os pobres coitados pedagogos, gente. Enfim, eu vou começar aqui com Atenas, mas a gente não vai terminar essa aula sobre Atenas hoje, tá? Atenas foi uma das principais polis, uma das principais cidades-estado gregas, né? Pronto, foi. Tá um pouquinho melhor para poder me enxergar agora. Então, Atenas foi uma das principais polis gregas, uma das principais cidades-estados gregas, né? Localizada em uma região denominada Ática. Seus portos naturais favoreceram o desenvolvimento comercial e o transporte de diversas mercadorias. E aí, é claro, a localização de Atenas nessa região chamada de Ática era dentro de uma região litorânea, o que facilitava, como a gente já havia falado em relação a praticamente toda a Grécia, facilitava a produção de insumos e o escoamento dessa produção, a venda, a comercialização dessa produção através desse comércio marítimo, né? Então eles fizeram um desenvolvimento marítimo, desenvolvimento naval também, de navios, construção de navios, de uma forma bastante exponente, né? A organização social. A sociedade livre ateniense estava organizada da seguinte maneira: haviam os eupátridas, que eram os proprietários de terra e grandes comerciantes, tinham riqueza e prestígio por serem considerados descendentes diretos dos fundadores da cidade. Durante cerca de 200 anos, eles foram os únicos a poder participar das decisões políticas. Então, eupátridas. Os eupátridas. O próprio nome, quando fala de pátrida, traz a ideia de pátria. Pertencimento. São aquelas pessoas que pertenciam originalmente a aquela cidade. Então, são os próprios fundadores, ou, claro, aqui especificamente os descendentes desses fundadores da terra. E aí era o pessoal de famílias mais abastadas, né? Que eram os proprietários de grandes terras, de grandes latifúndios existentes na região da Ática, na região de Atenas, e era também o pessoal que
às vezes os próprios latifundiários, os próprios proprietários de terra eram também grandes comerciantes, ou guardavam uma relação muito próxima com esses grandes comerciantes, né? Então, você produzia lá na sua terra, repassava, vendia para esses comerciantes, e esses comerciantes vendiam para o restante da população. Então, foi em torno de 200 anos que todas as decisões políticas e administrativas dessa região eram tomadas única e exclusivamente através dos desejos desses eupátridas, por conta a famosa meritocracia, né? Então eles tinham mérito de terem nascido das famílias mais ricas daquela sociedade. Então o mérito deles era justamente esse. O que não é muito diferente do que a gente encontra hoje, né? Que poucas são aquelas pessoas que conseguem sair da pobreza para poder alcançar um patamar superior, infelizmente. Mas quem nasce em berço de ouro dificilmente sai desse berço, não é verdade? Além dos eupátridas, haviam os metecos. Nome feio, né? Meteco. Os metecos eram os estrangeiros que não tinham direitos políticos. Eles dedicavam-se ao comércio e ao artesanato, e alguns eram pequenos proprietários de terra. Digamos assim, vou fazer uma comparação meio boba. Assim. É como se, entre os eupátridas, vocês tivessem aqueles grandes fazendeiros, os donos de, sei lá, 10 mil cabeças de gado, que vocês tinham um terreno, uma fazenda de, sei lá, 500 hectares, 1000 hectares, um espaço enorme. Eram os grandes comerciantes, eram, digamos assim, os donos dos supermercados da época, digamos assim. O dono do espaço em que o pessoal fazia a feira. Era tipo isso. Os metecos, então, eles eram esses proprietários de terras menores, digamos, é o que tinha uma fazendinha, que tinha um rancho lá de 5 hectares, de 10 hectares, com as 40, 50 cabeças de gado, uma plantaçãozinha ali no quintal, e que o que eles produziam, eles carregavam lá na cabeça, ou lá no fundo do carro deles, para poder levar para essas feiras, tá? Os pequenos mercados, as mercearias. Então, os eupátridas eram os donos das feiras, do espaço onde acontecia a feira, enquanto que os metecos eram os próprios feirantes, que organizavam seus boxes lá para poder vender seu tomatezinho, sua cebola, sua cenoura, seu alho. Então era tipo isso. Os metecos, então, eles, além desse comércio menor, mais direto com a população, inclusive, eles eram proprietários de pequenos pedaços de terra, bem pequenos mesmo, e eles se dedicavam também ao artesanato. Era aquela galera que trabalhava com a produção manufatureira, aquilo que eles faziam em pequena quantidade para também fazer essa venda direta, né? Se a gente for fazer uma nova comparação aqui, é como se os metecos fosse essa galera que vai lá, que pega o barro, que faz aqueles jarros na mão, né? Cada jarrozinho assim ele leva 3, 4, 5, 6 horas para fazer, enquanto que os eupátridas são os donos da indústria que faz tudo mecanizado, né? E por último, haviam os artesãos e os camponeses, que não possuíam terras. Geralmente eles trabalhavam para, principalmente, os eupátridas, mas alguns deles trabalhavam também para os metecos, né? Eles não possuíam terras, eles trabalhavam muito mais em busca de sua subsistência. Era quase que uma troca. Eu vendo minha mão de obra e você me dá como salário, tipo,
10% do que eu consegui produzir, pelo menos só para conseguir me alimentar, vender um pouquinho aqui na feira, tirar um dinheirinho aqui, ali e tal. Então, os artesãos e os camponeses, eles acabavam fazendo parte dessa base da hierarquia social. Era uma quantidade maior de habitantes, pertenciam a essa última camada, e eram aqueles que menos tinham direitos, menos tinham influência dentro da sociedade. Assim como a gente vê o que acontece hoje em dia, né? Então, sempre a gente brincando, fazendo essa comparação com a atualidade, é como se os artesãos e camponeses fossem aquela galera de chão de fábrica mesmo, né? Que é o pessoal que vai trabalhar num telemarketing da vida, é aquela galera que vai trabalhar com aqueles serviços mais diretos com a sociedade, né? Mais ligados ao povão. No século V a.C., quase metade da população ateniense era formada por escravos. Imagine, quase metade, quase 50% tinha formação de escravos, era através de escravos. Os homens livres frequentavam todos os espaços da cidade. Aqueles que não eram escravos eram considerados homens livres, frequentando todos os espaços da cidade, como os movimentados mercados nos quais se comercializavam escravos e diversos tipos de produtos. Os mercados eram também pontos de encontro, onde se conversava sobre negócios, políticas e problemas da cidade. Então, a gente bem conhece como é que funciona o mercado, né? Vai pro mercado, vai estar lá um gritando de um lado, outro gritando do outro. Vai dizer, olha a feira, miséria, dona Coisinha, vem cá comprar meu tomate. Mas a galera se aproveitava também para poder chegar e trocar ideia, tomar aquela cervejinha, conversando sobre a situação do país, sobre a situação política local, sobre a sociedade, contar os babados, as fofocas, tudo assim. Ah, você viu o que seu presidente safado fez? Danado ele, viu? Então, rolava isso, não dessa forma, claro, mas os mercados eles acabavam se tornando locais de consolidação e de difusão das informações, né? Era o local onde o pessoal se encontrava para poder debater a respeito de várias coisas relacionadas a eles, relacionado ao povão, porque gente rica não vai para o mercado, né? Você já vê um rico dentro de mercado para ouvir o povo gritando ali: tomate, Dona Maria! Cenoura, seu José! Não rola, né? Rico fica lá mandando só os escravos deles, mandando os trabalhadores deles, os empregados domésticos deles, irem para a feira comprar as coisas. E para a gente finalizar por aqui, a educação ateniense. Em nossos dias, a educação é importante para ampliar a cidadania e oferecer a qualificação para o mercado de trabalho. Lembrando que professores eram escravos. Triste isso. Então, a educação hoje, claro, é importante para ampliar a cidadania e oferecer qualificação para o mercado de trabalho. Ampliar a cidadania. Como assim, professor? Eu vou ampliar, vou ser mais cidadão se eu frequentar a escola? Sim. Por quê? Porque você vai estar convivendo em sociedade, convivendo com pessoas diferentes de você, com histórias diferentes, com experiências diferentes. Tá? Você pega, você mora nos Jardins, estuda numa escola com um colega que mora no 18 do Forte. São experiências de vida diferentes, são vivências diferentes. Você tem um colega que foi criado pelos avós e você foi criado só por sua mãe. E aí tem outro colega que foi criado pelo pai e a mãe. Então,
São experiências sociais diferentes e cada um vai trazer sua experiência para dentro da sala de aula. Então, isso vai fazer com que cada um de vocês exerça um tipo de cidadania, demonstre o que é a sua experiência, a sua vivência dentro de sala de aula, cada um tendo o seu tipo de aprendizado e levando para a sala de aula, que vai ter o professor, claro, lindo, maravilhoso, assim, para poder ajudar vocês a alcançarem, se desenvolverem cada vez mais, mas sempre com esse foco social. Ah, professor, foco social significa que é socialista, comunista? Ó, você vai para o inferno, viu, professor? Não, foco social, quando a gente diz, é o foco em viver em sociedade. É você conseguir olhar para o outro, que é uma pessoa completamente diferente de você, e respeitar ela, compreender ela, saber que aquele espaço dela deve ser compreendido também, deve ser respeitado, tudo. É vocês aprenderem a conviver em sociedade. Essa importância das aulas presenciais, inclusive, né? Você não fica fechado nessa bolha na frente do computador somente. Você pode estar o tempo todo interagindo com seus colegas, porque senão vai ficar cada um depois, quando se encontrar, querendo um quebrar a cara do outro, porque não está mais acostumado a viver em sociedade, né? Rebande bárbaro. E, claro, tem uma preparação também para o mercado de trabalho. Pelo menos escola, séries iniciais, assim, acaba não se voltando tanto a isso, mas o conhecimento que vocês vão adquirindo ao decorrer dos anos que vocês estão dentro da sala de aula, vocês vão pegar algum tipo de experiência, algum tipo de conhecimento que poderão utilizar futuramente dentro do mercado de trabalho. Até os 7 anos, as crianças atenienses ficavam em casa sob os cuidados da mãe, até 7 anos. Hoje em dia, já bota as crianças na creche com 2 anos de idade, né? No berçário, tá? Já com 6 meses, sei lá. Após essa idade, os meninos iam à escola e as meninas continuavam em casa. Machista! Aí vocês veem como era a sociedade na época, e ainda bem que evoluímos, né? Somente os meninos poderiam ir à escola e as meninas ficavam dentro de casa, porque as meninas, as mulheres, eram preparadas para serem donas de casa. Simplesmente o marido, o homem, trabalhava fora de casa, sustentava, ganhava o dinheiro para poder levar para casa o alimento, as roupas, para poder sustentar a casa, enquanto que para a mulher, cabia, a Doja gritando aqui na rua, cabia à mulher o cuidado com os filhos, cuidado com a casa, preparar os alimentos, preparar almoço, janta e tal. Então, sociedade machista, patriarcal. A educação feminina era a tarefa das mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas é que ensinavam as mulheres mais novas para poder perpetuar essa ideia da hierarquia de gênero, né? Elas ensinavam leitura, escrita, matemática e música, mas dedicavam-se principalmente ao ensino das tarefas domésticas, como cozinhar, fiar e tecer. Tecer não é teclar não, viu, gente? Tá no WhatsApp. Quer tecer? Quer teclar? Não, gente. Tecer é fazer tecelagem mesmo. Fiar também é com fio. Tecer é tecelagem, é costura. Basicamente, fiar e tecer é a ideia de costura, tá? Então, cozinhar, fiar e tecer. Por volta dos 15 anos, muitas meninas se casavam com maridos escolhidos pelos pais. Olha que vagabundagem. As meninas de 15 anos, elas se casavam,
quase na idade de vocês já, né? Vocês têm o quê? 11, 12 anos. Daqui a 2, 3 anos, 4 anos, vocês já tinham que se casar. E o marido não era nem escolhido por vocês. Vocês, quero namorar fulano. Não, negócio de namorar com ninguém não. Vai casar com quem a gente escolher. Papai e mamãe chegam assim, ó. Tá vendo aquele velho de 76 anos ali? Ele tem um dinheirinho ali e vai dar uma grana pra gente aqui. Então, você, minha filha, você tem 15 anos, né? Vai lá casar com esse jovem senhor de 76 anos. Mas papai, eu não amo ele, papai, eu quero ficar com o boyzinho. Nada. Vai casar com o senhor de 76 anos que tem dinheiro e vai ajudar a gente aqui dentro de casa. Quer nem saber. Você vai cuidar da casa dele. E vai cuidar da velhice dele também, né? Imagine só, beijando aquela boca babada sem um dente na boca. Coitada, gente. Então muitos meninos acabavam se casando muito cedo, engravidavam muito cedo também, porque acabavam sendo obrigadas a se relacionar com esses caras muito mais velhos que eram escolhidos pelos pais, principalmente escolhido pelo pai dela. A mãe pouco influenciava em relação a essas decisões. A decisão geralmente era feita pelo pai. E isso era passado de geração em geração, infelizmente. Entre os 7 e os 14 anos, os garotos frequentavam a escola para aprender leitura, escrita, matemática, poesia, história e ciências. Imagine, enquanto as mulheres aprendiam leitura, escrita, matemática e música, os homens tinham acesso também a poesia, história e ciências. Ensinava-se também a oratória para que eles aprendessem a expressar opiniões publicamente. Dos 14 aos 18 anos, os jovens dedicavam-se aos exercícios físicos, academia, faziam malhação, e dos 18 aos 21 recebiam ensinamentos militares. Então aí, ó, dos 7 até os 14 anos era estudo, era meter a cara nos livros, aprender o dom da oratória, chegar assim, proferir palavras. Não viravam pastores evangélicos, não. Mas aí eles tinham esse dom da oratória. Quando a gente fala dom da oratória, eles trabalhavam a ideia de oratória, não é oratória, oratória é oração. Não. É você saber oralizar, você saber falar as suas ideias, falar daquilo que você conhece, tá? Tipo, palestrar, digamos assim, um resuminho básico de tudo. É você ter essa possibilidade de aprender a expressar suas opiniões, a chegar na frente de um determinado público e começar a falar daquilo que você tem conhecimento. Isso até os 14 anos. Dos 14 aos 18 anos, o foco, ainda que eles estudassem ainda essas questões da oralidade, estudassem algumas disciplinas, o foco maior era nos exercícios físicos. Lembrando que a Grécia Antiga sempre teve essa coisa muito forte em relação à beleza, em relação à exaltação do corpo. Não é à toa que a arte grega foi o primeiro ambiente artístico que teve essa valorização da beleza, né? As esculturas gregas eram belíssimas porque eles precisavam retratar uma estética vista como uma estética perfeita. Perfeição do corpo, todo dividido, todo malhado, coisa e tal. Era assim que funcionava na época. Então, por quê? Dos 14 aos 18 anos, o foco dessa juventude, desses jovens, era para os exercícios físicos. Por quê? Porque quando chegava lá nos 18 anos até os 21, eles iam receber ensinamentos militares. Eles iam ser preparados para serem guerreiros, para fazerem parte de um exército. Mesmo que nunca fossem participar de um exército, fossem para uma guerra, mas eles tinham que estar preparados caso viesse a ocorrer. Então, essa preparação ocorria entre os 18 e 21 anos. E aí, para fechar só,
em Atenas, as escolas eram particulares e funcionavam nas casas dos mestres. Eram particulares, pagava por isso, né? Então, normal. Galera, é isso. Vou finalizar essa aula de hoje. E na próxima aula a gente fecha com Atenas e começa a falar sobre Esparta. Beleza? Valeu, falou, tchau!